faça com que você que já está no fogo do Senhor, pegue fogo no seu irmão também. Amém? Faça com que a alegria que está na sua vida, por causa de Cristo, faça seu irmão também se alegrar. E assim, meu irmão, se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor, meu irmão. Amém? Aleluia. Veja, Deus colocou no meu coração trazer um estudo para a igreja. Eu fiz uma promessa aqui, 2 promessas à igreja quinta-feira. Eu disse que a primeira promessa é que nós estaríamos fazendo um estudo de 3 domingos sobre o que eu chamei aqui de como proteger a sua aliança com Deus, né? E eu disse que estaria ministrando esse mesmo tema, dividido em temas menores durante 3 domingos. Então hoje, amanhã, o próximo domingo e o outro você não pode perder. Você precisa estar aqui, porque você vai aprender algo que é importante na sua caminhada cristã. Amém? E disse também que estaria fazendo um convite aos jovens. Amém? E aí essas promessas eu vou cumprir. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja, o que nós vamos estudar nesses domingos como eu já disse, fala sobre a necessidade que eu e você temos de proteger a aliança que nós temos com Deus. Amém? E hoje eu queria falar sobre, eu quero ensinar como você, como funciona essa aliança com Deus. Eu quero que você saia daqui convencido de que eu e você temos uma aliança com Cristo, temos uma aliança com Deus, e quero que você entenda como esta aliança funciona, que é para você ter mais cuidado com ela, para que você não permita que nada nem ninguém possa quebrar a sua aliança com Cristo. Amém? Porque quando nós quebramos a aliança com Cristo, as consequências são terríveis, e nós vamos mostrar isso depois, no momento certo. Você vai entender por que nós não devemos quebrar a aliança com Cristo. Amém? Agora veja, a primeira coisa que nós devemos fazer para compreender algo, como funciona, é saber o que é esse algo. Concorda comigo? Amém. E a primeira pergunta, já que é uma noite de ensino, é perguntar: todo mundo sabe o que é uma aliança? Amém. Amém? Quem sabe o que é uma aliança, levante a mão. Amém. Amém, glória a Deus. Mas eu não estou falando da aliança que está no dedo, amém? Eu estou falando de aliança. Eu sei que todo mundo sabe o que é uma aliança, do ponto de vista material. Mas eu quero falar da aliança nessa noite, nessa relação do homem com Deus. Amém. O que é uma aliança que Deus faz com o homem, que o homem faz com Deus, e qual que é o significado dessa aliança, e qual é a importância desta aliança para a minha e para a sua vida. Então, a primeira coisa que eu queria que você entendesse é que a aliança pode ser definido como sendo um contrato, pode ser definido como sendo um pacto, pode ser definido como sendo um concerto. Pastor, o que significa isso? Veja, quando 2 pessoas, elas decidem caminhar juntas, elas querem realizar algo juntas, a primeira coisa que elas devem fazer é uma aliança, é um trato, é um contrato. Amém? E aí, eu não estou vendo a irmã Madá, que ela deve estar lá em cima, mas vamos dizer que a irmã Madá, me permite o exemplo, e a irmã Graciene, elas querem fazer uma aliança, elas querem trabalhar juntas, amém? E a irmã Madá disse: irmã Graciene, eu estou aí com cerca de 500 mil reais guardado, amém? Aleluia! Eu estou aí com 500 mil guardado, e desses 500 mil eu quero botar pelo menos 200 mil aí nessa nossa aliança, amém? Vamos montar um negócio, amém? E a irmã Graciane vai dizer assim: irmã Madá, eu tenho isso em habilidade, eu tenho 500 mil em habilidade, eu sei fazer tanta coisa que isso vai ser um sucesso, amém? Então, uma entra com dinheiro e a outra entra com conhecimento, entra com habilidade, amém? Mas veja, então elas estão fazendo o quê? Um contrato, uma aliança, um pacto, uma sociedade. E é claro que essa sociedade, essa aliança, esse pacto precisa ter regras estabelecidas, amém? Elas, no determinado momento, elas vão sentar e vão dizer: sim, irmão, e agora como é que funciona? Né? Então as regras começam a estabelecer. Na hora que esse negócio estiver dando lucro, como é que divide? Quem fica com a maior parte? As partes são iguais? Porque essas coisas precisam ser definidas antes, para que na hora que a sociedade comece a funcionar e o dinheiro começar a entrar, todo mundo vai ser alegrado do mesmo jeito, cada um sabe o que é que vai tirar
dessa aliança. Porque senão, em algum momento alguém pode ficar triste. Amém? Se as regras não forem cumpridas. Então, eu coloquei aqui que aliança é um contrato entre duas ou mais pessoas. Ou ainda, a aliança pode ser um pacto entre duas ou mais pessoas. Ou ainda, um concerto com C, que significa justamente o aspecto de se aliançar, se associar. Na antiguidade, os reis faziam aliança. Um reinado fazia aliança com outro. Quando um rei queria ser mais forte, ele saía ou conquistava outros, ou pela batalha, pela guerra, vencia e tornava aquele que perdeu escravo daquele que ganhou, ou ia fazer uma aliança, se aliançava e o seu reino começava a crescer. Amém? Agora veja, quando a gente fala de aliança do ponto de vista bíblico, do ponto de vista da palavra de Deus, a gente pode definir uma aliança assim. Aliança é um acordo que Deus, por causa do seu amor, fez com o seu povo. Amém? Agora vamos repetir isso comigo. Você vai repetir isso comigo, mas dizendo em relação a você. Você vai dizer assim: a aliança de Deus comigo. Amém? Eu vou deixar eu dizer, daqui a pouco você repete. A aliança de Deus comigo existe por causa do amor dele. Amém? Então vamos dizer assim: a aliança de Deus comigo existe por causa do amor dele. Amém? Aleluia. Na verdade, nós nem merecíamos que Deus nos olhasse. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Deus não pode habitar ou andar com alguém que está em pecado. Mas o amor de Deus é tão grande, é tão grande, é tão grande, que Ele olha para nós com um amor tão intenso, que Ele em todo o tempo desejou e deseja ter uma aliança comigo e com você. Deus deseja todo o tempo ter relacionamento comigo e com você, ter amizade comigo e com você, porque as obras de Deus na terra são realizadas através de mim e de você. Amém? A irmã Berenice acabou de dar um testemunho. O que é isso? É a obra, é o poder de Deus na vida dela, amém? Pela fé que ela teve e alcançou aquilo que Deus queria dar. Deus o tempo todo quer nos dar as bênçãos, em todo o tempo. Só que a gente precisa ter fé e obedecer ao Senhor. Amém? Então veja, nós agora já sabemos o que é uma aliança. Nós já sabemos que, tanto do ponto de vista natural, como do ponto de vista bíblico. Amém? Agora você poderia perguntar assim: mas pastor, para que serve uma aliança? Por que alguém vai fazer uma aliança com outra? Existem diversos motivos ou razões pelas quais se faz uma aliança. Uma das razões para você fazer uma aliança com alguém é de proteção. Imagine que você mora num lugar, e nesse lugar que você mora tem alguém que é muito valentão. Amém? E você tem receio daquela pessoa. E naquele lugar onde você mora existe uma outra pessoa que é tão forte quanto esse valentão. Você vai ter que escolher um lado ou o outro. E aí você tem. Por que você está fazendo aliança? Porque você quer o quê? Proteção. Você quer ser o quê? Protegido. Amém? Uma outra razão pela qual você pode fazer uma aliança é crescimento. As empresas hoje elas já são grandes, e quando elas percebem que precisam ganhar mercado, o que elas fazem? Elas se juntam para quê? Para se tornarem maiores, para juntas agora conquistarem outros países, outras cidades, outros estados. É cada vez mais comum bancos se fundirem, se associarem, amém? E outros tipos de empresas. Com que propósito? Expandir, crescer. Porque, por exemplo, de um dia desse, vocês sabem que existia, o Itaú era um banco, e tinha um de banco e tinha o Itaú. São dois bancos que já eram grandes. Mas o que aconteceu? Eles queriam se tornar uma das maiores redes de agências do país, para competir com quem? Com o Bradesco, com o Banco do Brasil. O que eles fizeram? Se juntaram, se uniram. E aí, eles passaram agora, sendo um banco só, maior e mais
forte. Mas forte para quê? Para quê? Para competir no mercado. A necessidade de crescimento faz as pessoas se aliançarem. A necessidade de fortalecimento faz as pessoas se aliançarem. Você sabia, pergunta para a pessoa tradicional, você sabia que o casamento é um tipo de aliança? Pois é, mas casamento é um tipo de aliança. De repente, duas pessoas se encontram, uma olha para a outra num dado momento, aí o coração começa a bater forte, aí o homem diz, que mulher linda, amém? Eu fiz isso há 27 anos atrás, que mulher linda, amém? E aí, ela também olhou para mim e disse, que moreno lindo, amém? Que negrão bonito. E aí eu fiquei, todo cheio de vida e tal, amém? Amém, aleluia. E aí, num determinado momento, começamos a namorar, namoro daqui, namoro dali, aí vem os sonhos, amém? E daqui a pouco começa a ter os objetivos que são comuns. E num determinado momento, aí resolve juntar os panos, amém? Aleluia, resolve casar. Então agora você tem o quê? Uma aliança. E a aliança pressupõe que as pessoas têm objetivos comuns. Quando as pessoas no casamento deixam de ter objetivos comuns, deixam de ter sonhos comuns, os problemas começam a aparecer. Porque na verdade deixaram de sonhar juntos, deixaram de construir objetivos juntos. E aí cada um começa a viver a sua vida, quando o propósito é ser um só. E aí os problemas começam a aparecer de um lado ou de outro. Agora veja, um casamento enquanto aliança, ele tem princípios e tem regras estabelecidas. Você concorda comigo? Amém. Então veja, como toda e qualquer aliança, um casamento tem regras. E a primeira coisa que tem lá como pressuposto de um casamento alicerçado na palavra de Deus é que precisa ter amor. Amém? Um casamento onde não existe amor é um tipo de aliança fadada ao fracasso, porque precisa ter o amor. É um princípio importante, e a Bíblia diz isso. A Bíblia vai dizer que o homem, marido, amai as vossas esposas ou mulheres, e se preciso for, morra por elas. Amém? Mas eu sei que pode existir muitas etapas dos nossos casamentos que o marido vai dizer, morra você, mulher, aí. Amém? Eu não. Mas não está de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que o marido deve, se preciso for, morrer pela mulher. Amém? Aleluia. Agora você precisa ter cuidado. Vou abrir um parênteses aqui para dizer algo. Num determinado momento, a gente foi num velório aí, e daqui a pouco estava lá o homem deitado no caixão, e a viúva chorando e tal. Aí chegou um homem de Deus, cheio de fogo, e disse, minha irmã, aí está um grande homem de Deus, e nós vamos orar para esse homem ressuscitar. E aí a irmã chegou perto do irmão e disse, irmão, tem oração contrária, deixa ele aí mesmo, deixa ele aí mesmo, porque não vamos entrar numa contenda agora. Amém? Isso significa dizer que essa aliança tinha um determinado tipo de problema. Você concorda comigo? Porque se a aliança fosse muito boa, a irmã ia dizer, vamos pegar junto. Amém? Vamos pegar junto e vamos dar responsabilidade daqui com esse homem ressuscitar. Mas como a irmã disse que tinha oração contrária, aí o irmão se aquietou. Amém? Então, veja, foi só para deixar vocês mais alegres. Uma outra razão, um outro princípio que está na aliança do casamento é a fidelidade. Amém? Quando as pessoas deixam de ser fiéis no casamento, você começa a ter problemas na aliança, ou em qualquer tipo de aliança. Amém? Agora veja, a Bíblia também fala sobre o casamento, que nessa aliança de um homem com a mulher deve respeitar o seu marido. Porque a Bíblia diz que a mulher é a coroa do seu marido. Muito bem, eu estou falando de casamento dessa forma apenas para exemplificar sobre aliança, e que é um exemplo perfeito para a gente falar sobre aliança. Amém? Aleluia. Então diga assim para a pessoa que está do seu lado, eu já sei o que é uma aliança. E eu já sei que a aliança tem regras. E as regras precisam ser cumpridas. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Agora veja.
Eu queria ainda dizer para a igreja, nesta noite de ensino, que existem alguns tipos de aliança, ou basicamente eu queria citar aqui 2 tipos de aliança. Existe uma aliança que eu chamaria de aliança condicional. É quando 2 pessoas se juntam para um fim comum, para um propósito comum, um objetivo comum, e elas dizem que aquela aliança só existe segundo determinadas condições. Ou seja, a aliança está condicionada. Olha, algumas pessoas casam hoje assim. Nós vamos casar, faz um contrato, e o casamento só vai durar 2 anos. Depois de 2 anos, essa é uma aliança o quê? Condicional. Depois de 2 anos, se tudo der certo, renova por mais 2 anos. Mas diga, este não é o padrão? O padrão de Deus. O padrão de Deus é que a aliança ela deve ser eterna. Amém? Ela deve ser uma aliança que ela só se extingue, ela é eterna no sentido de que ela só se extingue quando um morre ou o outro morre aqui na terra. Amém? Então essa é uma aliança que é condicionada. As pessoas estabeleceram condições para que aquela aliança tenha um determinado período, um determinado tempo. Agora, existem alianças que elas são, que a gente chama de incondicional. Ou seja, não existe condição e aquela aliança, ela está estabelecida porque alguém definiu que ela seria assim em todo o tempo. A Bíblia tem um momento como esse. A Bíblia tem um momento em que Deus chamou um homem chamado Abraão e disse: Abraão, eu estou estabelecendo com você uma aliança. E essa aliança, na verdade, eu farei o seguinte com você: eu abençoarei todas as pessoas que você abençoar, e amaldiçoarei todas as pessoas que você amaldiçoar. Então, o poder de abençoar e o poder de amaldiçoar estava na mão de quem? De Abraão. Porque Deus resolveu fazer uma aliança com ele nestes termos. Era uma aliança incondicional. Amém? Agora deixa eu dizer para você uma outra coisa, antes de você começar a abrir a Bíblia daqui a pouco. Quando a gente vai para a Bíblia, nós vamos encontrar uma série de alianças que Deus fez com o seu povo. E a primeira aliança que Deus fez com um homem chamado Adão, que é do qual todos nós somos o quê? Descendentes. A Bíblia diz em Gênesis, você não precisa abrir ainda, capítulo 1, versículo 26, que Deus criou todo mundo, criou todas as coisas e decidiu criar o homem. E disse assim: criemos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus criou o homem com as mesmas características que ele tinha, com a mesma natureza espiritual, com a mesma qualidade, com a mesma essência. Amém? Então ele diz: criemos o homem à nossa imagem e semelhança. Semelhança quer dizer que Deus nos criou para que nós funcionemos como Deus. E como é que Deus funciona? Deus funciona por meio da fé. E a Bíblia diz que Deus disse assim: haja luz, e a luz se fez. Amém? Ele disse que criarei um luzeiro para guiar o dia, e aí fez o sol. Criarei um luzeiro para guiar a noite, estabelecer a noite. Ele fez a lua e as estrelas com todas as suas, a parte de constelação. Você sabia que você é como Deus? Que você está preparado para funcionar como Deus? Você sabia que aquilo que você diz, simplesmente porque você tem uma aliança com Deus, vira realidade? E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. A Bíblia diz que tudo aquilo que você disser, falar, crendo, assim será como você diz. Então, eu tenho ensinado aqui na igreja que é muito perigoso, você precisa ter cuidado com aquilo que você fala. Porque se você fala coisas de bênção, vai acontecer na sua vida coisas de bênção. Se você fala na sua vida somente de maldição, você vai estar em todo o tempo atraindo maldição. E a sua vida não vai andar como você imagina. Se você em todo o tempo, ao invés de se alegrar, só vive triste, o que é que vai estar na sua vida? Tristeza, decepção.
Porque você está plantando, está semeando aquilo que você vai colher. Amém? Aquilo que você semeia, você colhe. Se você semeia inimizade com as pessoas, vai colher o quê? Inimizade. Não tem como você plantar uva e sair abacaxi, só vai sair uva. Não tem como você plantar maçã e sair abacaxi, só vai sair maçã. Então, na sabedoria daqueles que estão em Cristo, você deve declarar todos os dias a palavra de Deus na sua vida. Mas pastor, as dificuldades são grandes. Você não tem que olhar para as dificuldades, você tem que olhar para o que Deus diz. Amém? E aí eu vou voltar para o tema. Então, a primeira aliança que Deus, uma das grandes alianças que Deus fez, foi com um homem chamado Adão. E Deus disse a Adão que Adão deveria governar, que deveria dominar a terra, deveria frutificar, amém? Deveria crescer e multiplicar. Essa aliança que Deus fez com Adão era uma aliança que também nos atinge, sabe? Nós somos criados para dominar, não dominar o outro homem, mas para dominar o mundo, dominar a terra. Amém? Porque a dificuldade do homem é querer dominar o outro homem. E eu ministrei um dia desse sobre isso aqui. Para de querer dominar a sua mulher. Para de querer dominar o seu marido. Para de querer dominar as pessoas que estão do seu lado. Porque na verdade, você não tem capacidade de dominar ninguém. Nós não temos capacidade de dominar ninguém. Amém? Amém. Se você quer ter mudança na vida da sua mulher, do seu marido, dos seus filhos, joelho no chão, Amém. boca aberta, orando ao Papai do céu, para que Ele possa transformar aquela realidade. Amém? Uma outra aliança que tem na Bíblia, e eu já falei aqui, foi a aliança que Deus fez com Abraão. Uma outra aliança que Deus fez com o povo dele, Ele fez através do seu servo Moisés. Chamou Moisés e disse: Moisés, você vai conduzir esse povo, vamos tirar esse povo da escravidão do Egito e vamos levar esse povo para a terra prometida. A Bíblia diz ainda que existiu um outro homem que Deus fez uma aliança. Esse homem chamou-se Josué. Eu pulei aqui Noé porque são muitas informações, mas Deus fez uma aliança com outro homem chamado Josué. E o que Deus disse a Josué? Josué, levanta-te, predispõe, tem bom ânimo. E eu quero que você agora, já que Moisés é povo, eu quero que você leve o povo de Israel até a terra prometida, a terra de Canaã. E aí Deus disse algo a Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E nada pode lhe anular, nada pode lhe abater, tão somente medita na minha palavra. Esforça-te e tem bom ânimo. Você sabe que isso que Deus disse a Josué vale para mim e para você hoje? Você sabe que Deus continua dizendo para mim e para você hoje que Ele é comigo, que Ele é com você. E que se você estiver na presença de Deus, mal nenhum pode lhe acontecer. Que se você não estiver na presença de Deus, mesmo que o mal se manifeste, você tem o poder de anular o mal com a sua boca, crendo. É assim que funciona uma aliança. Agora veja, a Bíblia também relata que Deus fez uma aliança com um homem chamado Jesus, que é o nosso advogado, que é o nosso intercessor. A Bíblia diz que num determinado momento, quando Jesus estava sendo batizado nas águas por João Batista, uma luz, uma voz apareceu no céu e desceu algo como se fosse na forma de uma pomba, que era o Espírito Santo de Deus, e disse assim: este é o meu Filho amado, no qual me comprazo, no qual tenho prazer. E a Bíblia diz que a partir dali, Jesus começou a fazer os grandes milagres da vida dele. Foi ao deserto, foi tentado por Satanás em todas as coisas, não pecou e começou a fazer todos os milagres da vida dele. Amém? Aleluia. Agora veja. Agora a Bíblia também diz que Deus fez uma aliança comigo e com você. E foi, pastor.
eu não me lembro disso, você pode estar dizendo, mas deixa eu me lembrar. Toda aquela pessoa que um dia veio aqui na frente, ou uma outra igreja foi na frente, e quando o pastor disse assim, aquele que recebeu essa palavra, e que quer receber Jesus como Senhor e Salvador, levante a sua mão. Aí um dia você levantou a mão, e aí você veio para cá, e o pastor orou, e você fez uma confissão, como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e crer no seu coração, que Ele ressuscitou de dentre os mortos pelo poder de Deus Pai Todo-Poderoso, será o quê? Salvo. Aleluia. Pastor, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, que todo o propósito de Deus na aliança, é para que o homem seja salvo. Aleluia. O objetivo de Deus, fazer uma aliança comigo e com você, é para que a salvação chegue na sua vida. Amém. É para que a salvação chegue na minha vida. Aleluia. Porque Deus sabe que se eu e você morrermos sem ter uma aliança com Ele, infelizmente morreremos para sempre. Porque veja, vou abrir aqui um parênteses. Primeira coisa que você precisa entender: o Espírito é eterno. Você, como pessoa, tem uma alma cheia de pensamentos, tem um corpo e tem um espírito. Isso que você está vendo aqui e isso que você vê em você não é você. A sua essência é o seu espírito, que tem esta forma, que tem, vamos dizer assim, essa caixa que protege o seu espírito. Quando nós morremos, a carne apodrece. Ela, no terceiro dia, ela já está fedendo, já entra num processo de corrupção, vai começar a feder. Mas o Espírito, a Bíblia diz que o Espírito sobrevive eternamente. E quando a gente está pregando a palavra de Deus, o que a gente quer que as pessoas entendam é que as coisas não acabam com a sua morte física. A vida continua. A vida continua. E a preocupação de Deus é onde eu e você vamos passar a eternidade. Entenda isso nessa noite. Existem dois lugares onde você pode passar a sua eternidade. Um é o céu, com Deus Pai Todo-Poderoso, e o outro lugar, literalmente falando, é o inferno. O seu espírito, amém? Precisa entender hoje que ele pode passar a eternidade toda no céu, onde as ruas são de ouros, diamantes, e onde você pode em todo o tempo glorificar o Senhor, ou você pode passar a sua vida inteira, o seu espírito, não a sua carne, mas o seu espírito, eternamente no inferno. E a Bíblia diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Então eu quero que você entenda que o que nós estamos plantando hoje, semeando hoje, é o futuro, é o amanhã, que começa agora. Vou dar um exemplo para você poder entender. Se você entendesse determinadas coisas, e você quisesse comprar uma casa, e você dissesse, olha, a partir do dia que você começou a trabalhar, você disse assim, a partir de hoje eu vou começar a juntar dinheiro para comprar uma casa. Amém? Quando você chegasse num tempo mais adiante, você ia perceber que a decisão que você tomou lá no passado foi a melhor decisão, porque você está com dinheiro para comprar a casa. Concorda comigo? Mas pode ser que um dia você não se apercebeu disso, e quando chegou no final dos seus dias, você disse, poxa, eu devia ter agido assim e não agi. Agora, ou pode ser tarde, ou o esforço pode ser muito grande e você não tem condição. É a mesma coisa na caminhada espiritual. Na caminhada espiritual, o que Deus está dizendo é o seguinte, olha, o que você precisa fazer é começar a ter uma aliança comigo hoje, independente da idade que você está. Porque algumas pessoas querem fazer uma aliança com Cristo quando elas estão velhas. Não, eu vou caminhando aqui, o jovem principalmente, eu não quero saber disso não. Eu vou andando aqui, e no dia que eu tiver um pouquinho mais velho, aí eu quero fazer uma aliança com Deus. Pode não dar tempo. Amém? Infelizmente pode não dar tempo. Concorda comigo? Porque ninguém sabe nem o dia nem a hora de quanto tempo você vai viver.
Então veja, eu quero que você entenda que do ponto de vista bíblico, o que Deus quer na aliança dele conosco é o que? Salvação. Pastor, o que significa salvação? Salvação significa paz. A paz que excede todo o entendimento. Salvação significa ainda prosperidade. Salvação significa saúde perfeita, saúde divina. E acima de tudo, salvação significa vida eterna. Amém? Eu quero que você entenda que no dia que você fez uma aliança com Cristo, naquele dia que você abriu a boca, dizendo que queria Jesus na sua vida, a sua vida eterna começou ali. Amém. Significa dizer que se você morresse fisicamente hoje, o seu destino seria o céu. Aleluia. Ao contrário, se uma pessoa não tem uma aliança com Cristo, infelizmente, se ela morreu hoje, não sou eu que digo, é a Bíblia. A Bíblia diz que o caminho dela não é o céu. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. A Bíblia diz que ninguém pode chegar a Deus, ninguém pode chegar aos céus sem Cristo. Eu e você precisamos de Jesus Cristo para chegarmos na vida eterna, para chegarmos no Pai. Fora disso, fora de Cristo não tem salvação. Amém? E aí eu já subi uma plaquinha ali para mim e eu vou me adiantar aqui. Aí ele vai dizer o seguinte: eu quero que você entenda, que veja, que a aliança que Deus fez com o homem é para quê? Para que o homem tivesse a vida eterna desde o princípio. Você quer que seu espírito viva eternamente no céu? Só tem um caminho: Jesus Cristo. É aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas pastor, muitas vezes eu aceito Jesus, mas eu quebro a aliança. Nós estamos estudando nessa noite a primeira de 3 ministrações, para que você aprenda a não quebrar essa aliança. Amém? Aleluia. Agora veja, a gente precisa compreender que quando eu e você fazemos uma aliança com Cristo, existem 3 coisas que nós precisamos prestar atenção. 3 coisas no mínimo. A primeira coisa é saber que Jesus, que Deus é a autoridade sobre todos nós. Você precisa entender que a sua vida não é sua. A sua vida é do Senhor. A sua vida e a minha foram compradas com alto preço. Quando você faz uma aliança com Cristo, você precisa entender que agora que tudo que você vai fazer na sua vida, você precisa buscar a aprovação de Deus. Porque antes, quando você não tinha uma aliança, você fazia de qualquer jeito e quebrava a cara sempre, porque não tinha quem lhe orientasse da forma correta. Porque você ia falar com um amigo, o amigo lhe dava um conselho, e esse conselho não estava dentro da palavra de Deus. Por exemplo, a gente falou de aliança no tipo de casamento. Se você for casar e tiver problema no seu casamento e você não conhecer a palavra de Deus, e você for perguntar a um amigo, o que eu devo fazer? Um homem conversando com o outro. Eu com certeza que o seu amigo vai dizer: meu filho, a fila anda, deixa essa e pega a outra. E se não der certo com aquela outra que você arrumar, o seu amigo vai dizer o quê? Deixa essa também e pega outra. Ou não é assim que o mundo faz? Mas não é isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus diz que o homem deve amar a sua esposa e a esposa deve respeitar e amar o seu marido. Amém? Se você tiver uma briga com alguém, e for pedir conselho a uma pessoa que não conhece Deus, o que ela vai dizer? Olha, junta 3 ou 4 aqui, vamos pegar o sujeito e vamos dar umas porradas. É assim? Ou não é assim? Mas se a pessoa for temente a Deus, vai dizer: amigo, vem cá, vamos orar. Vamos buscar o Senhor. Vamos buscar o Senhor e esse mal vai cair por terra. Esse mal vai cair por terra em nome de Jesus. E quando você pensa que não, a pessoa que estava brigando com você está alinhada com você. Amém? Agora veja. Então, agora você tem um dono. E esse dono é Jesus. A outra coisa que você precisa entender é que quando você faz uma aliança, principalmente com Deus, você precisa andar debaixo de obediência. Quando eu falei da aliança que Deus fez com Abraão, com Adão, com Moisés, com Josué e com Jesus,
uma das coisas principais desses homens era o quê? Obediência. E quando não obedeceram a Deus, morreram. Adão, primeiro Adão, Deus fez uma aliança com ele. Ele não obedeceu a Deus, como vocês vão ver aqui. O que aconteceu com ele? Morreu. Josué teve uma aliança com Deus. No dia em que desobedeceu a Deus, perdeu a guerra. Moisés desobedeceu a Deus, vinha obedecendo, estava pronto para entrar na terra prometida. Deus falou algo a ele, e ele fez diferente do que Deus falou. Consequência disso, Deus disse: você não vai entrar na terra prometida. Você vai morrer e não vai entrar na terra prometida. E por fim, eu e você precisamos entender que numa aliança precisamos ter submissão. Submissão. Se duas pessoas querem andar juntas, uma deve ouvir a outra. Uma deve ter comunicação com a outra, senão não vai dar certo. Se um quiser ir para um lado e o outro por outro, essa aliança vai acabar. Com Deus é a mesma coisa. Se Deus diz um caminho, estabelece um caminho, e você não quer ir por Deus, vai ter um momento que você vai se afastar. Ele não vai se afastar de você, mas você vai se afastar tanto dele, que quando você perceber, você está andando no caminho de morte, porque abandonou o caminho da vida. Amém? Eu quero dizer para você então, que uma aliança pode ser desfeita. Uma aliança pode ser desfeita quando uma das partes não respeita o que foi acordado. Concorda comigo? Amém. No casamento pode ser assim. Quando os dois entendem que um não respeita mais o outro, ou que as coisas não mais funcionam, é mais briga do que qualquer outra coisa. Se Deus não entrar, se as partes não deixarem Deus entrar, esse casamento vai ser desfeito, essa aliança vai ser desfeita. Eu quero que você entenda que quando a aliança é desfeita, todo mundo sofre. Quando uma aliança é desfeita, todo mundo sofre. No exemplo da sociedade que eu falei ali, hipoteticamente, né? Se tiverem problemas e essa sociedade acabar, todo mundo vai ter prejuízo num determinado momento. Porque, na verdade, o tempo de investimento, o tempo do desamor, o tempo de discussão, traz sofrimentos enormes para o emocional de cada pessoa. O nível de estresse é muito grande. Amém? Diga assim para a pessoa que está do seu lado: eu quero que a minha aliança com o Senhor seja duradoura, eterna. Amém, aleluia. Agora diz assim: numa aliança desfeita, a parte mais fraca sofre mais e sofre maiores riscos. Concorda comigo? Quando uma aliança é desfeita, aquele que tiver, se for do ponto de vista financeiro, aquele que tiver mais dinheiro, num determinado momento consegue se refazer materialmente mais rápido. Aquele que não tem os recursos, vai sofrer mais. Concorda comigo? Amém. Muito bem. Agora eu quero que nesse tempo, rapidamente, você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis 3. Amém? Aleluia. Gênesis 3. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. E eu quero contar uma história para você, que está em Gênesis 3, capítulo 1. Gênesis 3, capítulo 1, capítulo 3, a partir do versículo 1. Acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga ai em mim. Amém, aleluia. Aleluia, glória a Deus, amém. Aí veja, quando eu leio essa história que está aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz assim no versículo 1: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Versículo número 2 diz assim: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Versículo 4: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos,
e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram assim para si aventais. Amém? Aleluia. A Bíblia está dizendo para mim e para você nessa história que num dado momento, eu quero que você entenda isso rapidamente, que Satanás se aproximou da serpente. E eu quero que você entenda que a serpente não é Satanás. A serpente foi também um animal criado por Deus. E a serpente morava no jardim do Éden com o homem, junto com todos os outros animais. E a serpente, aparentemente, ela andava em pé, numa forma ereta. E a serpente, na verdade, ela conversava com o homem, ela tinha relacionamento com o homem e com a mulher, ou era cativa ao homem e à mulher, como todos os outros animais. Mas a serpente tinha uma qualidade, e essa qualidade da serpente foi usada para o mal. A Bíblia diz que a serpente era mais astuta do que todos os outros tipos de animal que andavam naquele lugar. E agora, Satanás, vendo que ela tinha capacidade de convencer a mulher sobre algo que ela queria, se aproxima da serpente, acorda com a serpente, faz uma aliança, um pacto com a serpente, um concerto, para que a serpente pudesse o quê? Enganar a mulher. A astúcia que a serpente tinha, que era uma qualidade boa, foi usada para o mal. E agora, orientada por Satanás, ou tomada pelo espírito de Satanás, ela começa uma conversa com a mulher, começa com a verdade sobre a palavra de Deus, depois rearruma essa verdade e convence a mulher a comer da maçã, do fruto. E agora, que normalmente se tipifica com uma maçã, né? E agora, o que aconteceu? A mulher desobedeceu a Deus. E o homem também desobedeceu a Deus. O que aconteceu? O homem tinha uma aliança com Deus. Adão e Eva, como casal, como marido e mulher, tinham uma aliança com Deus. E essa aliança foi quebrada por causa da desobediência a Deus. Não reconheceram a autoridade de Deus. Não reconheceram que deveriam andar em submissão àquilo que Deus disse. É a mesma coisa hoje. É a mesma coisa hoje. A palavra de Deus tem uma aliança conosco. Você confessou Jesus como Senhor e Salvador, recebeu Jesus como seu Senhor, estabeleceu uma aliança com Ele, reconheceu que Ele é o seu Senhor, o seu Salvador. A Bíblia tem uma série de recomendações do que você deve fazer e do que você não deve fazer. E muitas vezes Satanás tem usado pessoas, Satanás tem usado instrumentos, Satanás tem usado elementos para fazer você pecar contra Deus. A mesma coisa que aconteceu com Adão e com Eva, porque se deixaram se conduzir por aquilo que os olhos veem, se deixaram se conduzir por aquilo que o ouvido os ouvidos ouviram, e que não era a vontade de Deus, fez com que eles quebrassem a aliança com o Senhor. E o preço que eles pagaram foi um preço muito alto, como